Salmo 122, diz assim a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Fecha os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Ó Deus, a tua palavra foi lida e nós pedimos a ti misericórdia e graça para que, ó Deus, seja exposta de maneira fiel e absorvida de maneira total, ó Deus, por todos nós aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, ao longo de nossas vidas, nós realizamos várias viagens. Eu nem sou tão velho assim e já viajei bastante. Daquilo que eu me lembro, a partir da idade que eu me lembro, eu sei que eu viajava bastante para o interior de São Paulo, numa cidade chamada Matão, cidade natal minha. Nasci lá, minha avó morou muito tempo lá, meus avós, por parte de mãe, moraram muito tempo lá. E a sensação que eu sempre tinha quando chegava lá, afinal a viagem nem não era tão curta assim, era um pouco longa, cerca de 3, 4 horas. Para uma criança inquieta, é bastante longa esta viagem, né? E quando chegava lá no interior, era muito bom, a gente se sentia muito alegre por chegar ao destino. Várias dificuldades dessas várias viagens que a gente fez para lá, eu poderia citar. Poderia citar o caso, o episódio onde nós fomos parados pela Polícia Federal, acidentes que já aconteceram, mas a verdade é que nada é melhor do que chegar ao destino. Nada é melhor do que você sair do carro, abrir os braços, se espreguiçar e pensar, ufa, cheguei. Cheguei na casa da minha vovó, do meu vovô. Cheguei no meu destino, seja para trabalhar, ou, muito melhor, né, no litoral, para tirar umas férias, né? Como é bom chegar no seu destino. Este salmo fala um pouco sobre a chegada no destino. Este salmo de Davi, que, portanto, não precisava fazer uma caminhada tão longa como vários israelitas precisavam fazer, afinal, são salmos, como nós estamos vendo, de romagem, salmos de peregrinação. Israelitas de todas as partes do país saíam em direção a Jerusalém. Davi já estava em Jerusalém, então ele não precisava se deslocar tanto tempo, tantas horas, enfrentar tantas coisas assim. Mas esta canção foi adotada pelos peregrinos, por aqueles que saíam até mesmo das regiões mais periféricas de Israel, para que, mesmo sabendo, eu estou a centenas de quilômetros de Israel, mas eu tenho uma certeza, é muito bom ouvir dos meus amigos que nós estamos indo para a casa do Senhor. E é muito bom saber que lá, quando eu chegar, eu vou parar os meus pés junto às portas de Jerusalém. Vai ser uma sensação muito boa, porque eu cheguei ao meu destino. A viagem que eu estou começando agora, ela já me dá um pouco do desfrute de saber e da alegria que dá em chegar ao destino. Então Davi, escrevendo esse salmo, serviu a estes peregrinos, a estes israelitas que saíam de muitas partes de Israel. E eles saíam, como eu disse, muito alegres. É desta forma que começa o salmo. Alegrei-me quando me disseram. Quando você recebe um convite de uma festa, quando você
recebe o convite de um evento que você esperava bastante, você fica alegre. Isso acontece, creio que na grande maioria das vezes, com casamento. Como é feliz a gente ver a união de duas pessoas queridas. Como é feliz a gente ver a união diante de Deus de duas pessoas queridas, de dois membros da igreja. E quando você recebe o convite, você se sente animado. Seja por comer o buffet de graça, ou por ver, ou por poder alugar um terno, alugar uma roupa mais bonita, ou por poder ir lá para o salão de beleza e se arrumar. Afinal, é um evento um pouco mais top, né? Então você se sente alegre com esse convite. Aqui nesse salmo, é um convite muito melhor, muito maior, que gera, portanto, uma alegria muito maior. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na saída, com toda a sua comitiva, com todos os seus animais, com sua família, com seus servos, o israelita sentia-se alegre por receber tal convite. Como é bom eu estar em direção à casa do Senhor. Bom, naquele tempo, o Senhor escolheu, por sua soberana vontade, simbolicamente estar presente em um lugar. Simbolicamente, porque a gente sabe, Deus não estava restringido ao Monte Sião ou a Jerusalém. Afinal, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas Deus escolhe simbolicamente estar presente em um lugar, porque naquela época, os deuses dos povos geralmente estavam em vários lugares. Ali está o rio, tem um Deus. Ali está uma montanha, tem um Deus. Ali está algo, tem mais um Deus. As 10 pragas revelam um pouco disso. Afinal, aquelas pragas foram mandadas justamente para Deus testificar quem era o Deus de tudo. E praga por praga, ele foi colocando por terra os deuses fracos e falsos do Egito. Então, quando ele escolhe, eu estarei em um lugar estratégico, que reuniria e que pelo menos simbolizaria a reunião e a união de todo Israel. E vocês saberão, ali está o único Deus que deve ser adorado. Ali está o único e verdadeiro Deus, digno de ser louvado em seu monte, em sua morada. Portanto, vamos à casa do Senhor. Nós vemos nesse salmo de romagem justamente o destino para o qual o peregrino seguia, para Jerusalém. Como o salmo é de Davi, ainda não tinha templo. Afinal, Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Ele deu essa tarefa para seu filho Salomão. Então, nesta época, era o tabernáculo. Mas o tabernáculo, ele estava em Jerusalém. E ali, o povo se reunia para adorar o Senhor. E a continuação do Salmo de Davi expressa a chegada ao destino. Porque diz o seguinte, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Como eu disse, sabe quando você desce do carro, desce do ônibus, desce do avião, se espreguiça e pensa, ufa, cheguei no meu destino. É essa a imagem. Como se alguém estivesse olhando Jerusalém. Portas altas, muros edificados. Afinal, a era de Davi, do reinado de Davi, foi uma era de ouro, foi uma era muito boa. Ele conseguiu fortificar Jerusalém. E, portanto, lá estavam os peregrinos, em seu destino, alegres por terem chegado em Jerusalém. Quando a gente vê o sentimento contrário de alguém que está privado de adorar o Senhor, ou na época de algum israelita que estivesse privado de ir até Jerusalém adorar o Senhor, a gente percebe quão alegre é você estar lá. No Salmo de número 42, versículo 4, nós vemos o seguinte: lembro-me destas coisas, e dentro de mim
se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. O salmista, no Salmo de número 42, ele está abatido. Sua alma está abatida. E ele, como se conversando consigo mesmo, pergunta: por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, eu o louvarei. Mas a verdade é que ele estava ali, portanto, privado de ir com irmãos, de ir com outros israelitas para a casa de Deus. E ele se lembra dessa época. Poxa, como era bom, lá em fevereiro, antes da pandemia, eu saía e convidava todo mundo, e a gente chegava e adorava sem precisar dar o nome, né? Às vezes a gente até esquece, porque é algo que não é tão natural para a gente. Você para lembrar dessa época? Parece que faz tempo, às vezes parece que passou rápido, mas a verdade é que era uma época maravilhosa, né? E aí a gente começa a dar um pouco mais de valor para a nossa liberdade, poder estar aqui e com toda a igreja louvar o Senhor. E quando você está privado disso, o sentimento de um escolhido do Senhor é de tristeza, é de abatimento. Afinal, é uma alegria estar entre irmãos. Como aquele israelita estava abatido por não estar entre os seus irmãos. Mas ele tinha uma certeza: como era bom, como era alegre, como era festivo, como era festiva a caminhada rumo à casa de Deus. Bom, este era o lugar que os israelitas adoraram e adoravam. Mas qual que é o lugar que nós adoramos hoje? Foi justamente essa pergunta que a mulher samaritana fez a Cristo Jesus. Olha, meus pais dizem para eu adorar em um lugar, vocês falam para a gente adorar em outro lugar. Onde a gente vai adorar então? E Cristo responde: o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aí ela responde para ele: sim, eu sei disso. É por isso que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Cristo responde: eu o sou, eu que falo contigo. Meus irmãos, quando Cristo encarnou-se, o Deus Filho encarnou-se, passou por esta terra, ele veio para que entendêssemos que agora não há uma cidade específica para a qual nós vamos. Afinal, seria bastante trabalhoso e custoso irmos até Jerusalém. Mas a Jerusalém está aqui. Nós estamos, mesmo que não seja na nave, porque está em construção, mas como povo de Deus nós estamos reunidos e podemos dizer que Deus está aqui. Nos convoca para essa adoração, para esse culto. E nós, em resposta a esta convocação, nós o adoramos, nós o cultuamos. A semelhança daqueles israelitas. Porque o fazemos em espírito e em verdade agora. Enquanto eles tinham de se dirigir a uma cidade, a um local específico, hoje esse local foi expandido para todos os cantos da terra. E nós podemos aqui em Jundiaí adorar o Senhor, porque Cristo, o Messias, nos anuncia estas coisas. Nos anuncia que devemos adorar em espírito e em verdade. E porque também o apóstolo Pedro fala que nós somos estas pedras vivas, edificadas sobre Cristo, para que o adoremos. E somos, portanto, casa de Deus. Somos morada de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós. Quando nós, portanto, nos reunimos, nós sabemos que estamos diante do Senhor, diante de sua presença. É isso que os israelitas faziam, se dirigiam à presença simbólica de Deus. E hoje nós estamos diante da presença de Deus, juntos, para o adorar, para o bendizer. E nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. Você anseia por estar com os irmãos adorando ao Senhor? Irmãos, este anseio, esta alegria,
esta expectativa deve estar no coração de todo crente. Eu sei que a segunda de manhã, por vezes, não é tão fácil, né? A gente lida com ela um pouco mais carrancudo, né, para segunda-feira. Mas a verdade é que a partir da segunda-feira, nós precisamos nutrir uma esperança, uma expectativa, um desejo de que vamos mais uma vez, no próximo domingo, adorar o Senhor. Olha que privilégio nós temos. Aqueles israelitas saíam 3 vezes ao ano para irem para uma cidade longe, dependendo de onde eles saíam. E eles se sentiam alegres. Se eles tinham essa bênção, quanto mais nós, de todos os domingos, semanalmente, nos reunirmos e adorarmos o Senhor, que alegria deve estar em nosso coração de poder ter e fazer isso, e cultuar ao Senhor desta forma, porque afinal nós o adoramos em espírito e em verdade, somos casa de Deus, o que fazemos é nos reunir para, como uma igreja, publicamente cultuarmos o Senhor. Em seu coração deve ser nutrido essa expectativa, essa alegria e esse privilégio de poder dominicalmente adorar o Senhor. Irmãos, se durante essa pandemia você não sentiu falta do culto, ou se hoje você não tem sentido falta do culto e acha que está tudo bem do jeito que está, há algo errado com você. Não é esse o sentimento do cristão. Não é esse o sentimento do Filho de Deus. O Filho de Deus anseia por estar junto aos seus irmãos, recebendo com alegria o convite de vamos à casa do Senhor. Quando nós abrimos as inscrições, porque atualmente devemos fazer desta forma, seu coração deve se encher de alegria. Mais uma vez, eu vou poder dar o meu nome para domingo que vem estar com os meus irmãos. Isso se estende a tantas áreas da nossa vida, seja na leitura da palavra, na oração, que é o nosso encontro íntimo, diário com Deus, e até mesmo nos sacramentos. Veja como bênção, por exemplo, participar da ceia do Senhor, como privilégio e como alimento para o nosso espírito. Então devemos ansiar por estar junto aos irmãos, recebendo com alegria o convite de adorarmos o Senhor publicamente. O texto continua. E no versículo 3, 4 e 5, nós vemos o seguinte: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Como eu disse no início, o reinado de Davi foi uma era boa para Jerusalém. Uma era onde a cidade foi fortificada. Uma era onde Jerusalém e o povo de Israel conquistava territórios ali, ao redor deles. Portanto, esta figura de Jerusalém fazia-se presente quando Davi escreveu aquele salmo. Nós sabemos que em outros períodos da história de Israel, Jerusalém não estava bem compacta e tão forte assim. Mas este salmo, ele fala sobre uma época onde Jerusalém estava compacta, forte, onde as pessoas olhavam e viam seus muros altos, muros que eram justamente para delimitar território, e que na antiguidade eles simbolizavam uma força, uma proteção e uma segurança para o povo que estava dentro destes muros. Então, quando o peregrino chega a Jerusalém, ele admira Jerusalém. Olha que cidade forte, olha que cidade compacta, olha que cidade bem protegida, com muros altos. E ele, portanto, se sentia seguro, se sentia alegre e admirado diante daquela realidade. E para lá subiam as tribos do Senhor, como é dito no verso 4. Para onde sobem as tribos do Senhor. Em Jerusalém se reunia e se unia todo o povo de Deus para aquelas 3 festas. A festa da Páscoa,
a festa de Pentecostes ou colheita e a festa dos tabernáculos. Então eles iam e lá se reuniam todo o povo de Deus. Eram tribos diferentes, tá? Assim como nós temos linguagens, sotaques, comidas, culturas diferentes dentro do nosso país, lá era a mesma coisa. Eles tinham, portanto, uma vida diferente. Por vezes, em alguns territórios, a agricultura era mais forte, em outros nem tanto, enfim. Mas a verdade é que eles eram diferentes, eram de tribos diferentes. E sabe o que acontece com pessoas diferentes? Desavenças. Desavenças acontecem com pessoas diferentes. Se dentro do nosso lar, o marido e a mulher, por vezes, entram em conflito, imagine tantas tribos, tantas pessoas num mesmo lugar. Poderiam também entrar em conflito. Reverendo Emílio Garofalo Neto, em seu sermão, cita um caso onde, quando Saul deixa de ser rei por ter se matado, ali, portanto, deveria ser escolhido um rei. Estavam, portanto, ali duas tribos, digamos que em competição. A tribo de Benjamim, de onde Saul era, e a tribo de Judá, de onde Davi era. Acontece que foi escolhida a tribo de Judá. Mas a verdade é que acontecem desavenças entre pessoas diferentes. Não é verdade conosco aqui também hoje, meus irmãos? Por vezes a gente pode discordar de algumas coisas, termos algumas desavenças, temos pontos de choque por questões que acontecem. E é assim no meio de pessoas que são diferentes. Mas, assim como naquela época, hoje, quando nós estamos juntos, aqui, diante do Senhor, nós esquecemos dessas coisas. Ou pelo menos deveríamos. Até mesmo há um mandamento: se você estiver algo contra o seu irmão, você deve se reconciliar com ele, antes de ofertar, por exemplo. A verdade é que nós devemos esquecer e perdoar todas as desavenças e diferenças quando estamos diante do Senhor. Assim como aquelas tribos tão diferentes, que anos depois desse salmo, afinal o salmo foi escrito por Davi, elas se dividiriam entre dois reinos, e seria muito ruim isso para a história de Israel. Mas assim como aquelas pessoas eram diferentes e adoravam de maneira uníssona a Deus, nós hoje devemos fazer desta forma. O texto continua dizendo que lá, no versículo 5, estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Lá em Jerusalém, era a capital tanto religiosa quanto cívica do povo de Israel. Portanto, chegando perto de Jerusalém, provavelmente na entrada da cidade onde ficavam os juízes, eles avistavam tais juízes e sabiam que lá eles poderiam ter julgadas as suas causas de maneira justa e imparcial, como a lei mosaica, o código da aliança, lá em Êxodo, a partir do capítulo 23. Nós vemos isso acontecer. Eles ordenando os juízes, os anciãos, as autoridades de Israel a julgarem de maneira imparcial e justa. Então eles iam até essa cidade e pensavam: lá estão os tronos de justiça. Lá eu posso ver justiça. Se onde eu moro, se nos países vizinhos eu vejo injustiça, eu vejo calamidades, eu vejo pessoas que não querem adorar a Deus, eu vejo pessoas que querem, na verdade, se rebelar contra Deus, lá eu encontrarei justiça. Eu encontrarei o trono da casa de Davi, porque dele eu tenho prometido algo muito, muito, muito maior, que é justamente o Filho de Davi, Jesus Cristo. Que este sim seria justíssimo e cumpriria toda a lei em nosso lugar. Esse sentimento de se dirigir ao lugar e de estar todos juntos, mesmo sendo diferentes, era um sentimento que havia também na igreja primitiva. Em Atos capítulo 2, versos 46 e 47, é dito o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-se-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Portanto, nós vemos na igreja primitiva este sentimento também, de querer juntos, no templo, adorar ao Senhor, bendizer a Ele, cantar a Ele, responder à convocação dEle de nos unirmos. Então, lógico que não precisava ser exatamente em Jerusalém, mas a reunião ainda acontecia. E o sentimento de alegria ainda existia na igreja primitiva, como deve existir e acontecer conosco hoje. O apóstolo Paulo exorta a igreja, por exemplo, a viver em união. Ele diz aos Efésios: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que maravilha, meus irmãos. Nós sermos exortados para que Deus seja glorificado e a igreja de Deus testemunhe tal união, tal harmonia que acontecia lá com os peregrinos, acontecia na igreja primitiva, e nós devemos buscar também, quando vamos à casa do Senhor, adorar todos juntos ao nosso Deus. E como nós vimos, lá estão os tronos de justiça, o trono da casa de Davi. E como eu já adiantei, quem é da linhagem de Davi? Jesus Cristo. Este que veio para ser rei e governador a partir de Jerusalém e de todo o mundo. É dito em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, o seguinte: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Em Cristo Jesus nós temos esta justiça plena, perfeita. Aquele que veio da linhagem de Davi, o filho de Davi, nós temos, sendo ele o governador, o rei, não só de Jerusalém, mas do mundo inteiro e de nossas vidas. De pessoas que sobem juntas para adorar a Deus, em espírito e em verdade, porque Ele já nos anunciou essas boas novas, porque Ele já nasceu, este Filho já nos foi dado. E como é bom poder estar nesta parte da história, e desfrutar, e presenciar, e acreditar na primeira vinda do Cordeiro, de Cristo, e de poder adorá-lo. Mas também há uma outra parte da história que vai ser muito boa, maravilhosa demais. Eu acho que eu lembrei do seu primo, reverendo, que ele falava muito, muito isso, né? É maravilhoso demais. E vai ser muito bom isso. Porque quando estivermos na Nova Jerusalém, vai ser perfeito, vai ser completo, vai ser pleno. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versos 9 a 12, é dito o seguinte: veio um dos sete anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo, preste atenção, meus irmãos, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aqueles israelitas saíam em direção a Jerusalém terrena. Nós, adorando em espírito e em verdade, estamos a caminho da Nova Jerusalém,
a Jerusalém celestial, porque descerá do céu. E o livro do Apocalipse, este registro, se usa muito das imagens que está nesse Salmo 122. Uma cidade com muros altos, forte. Uma cidade onde as tribos estão lá. Uma certeza há em nosso coração. Todos aqueles que são do povo de Deus, todos os filhos de Deus se reunirão na Nova Jerusalém para eternamente o adorar, o bendizer, o engrandecer, o louvar por toda a eternidade. Meus irmãos, será muito bom, será maravilhoso. Devemos ansiar por isso, assim como aqueles peregrinos ansiavam, saindo de suas origens para aquele destino. Hoje nós estamos também para o destino da Nova Jerusalém. Precisamos nutrir em nós uma alegria muito grande. E além da satisfação que o peregrino sentia em Jerusalém, e ao receber o convite, porque ele se alegrava, além da admiração que ele tinha por Jerusalém, por ser uma cidade bem compacta e bem forte, nós vemos também uma oração do peregrino por Jerusalém. Acompanhe a leitura dos versos 6 a 9 do Salmo 122. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Esta parte do Salmo começa com um imperativo. Façam esta oração. Orai por Jerusalém. Orai pela paz de Jerusalém. Porque ainda que ela fosse uma cidade compacta, forte, eram tempos de guerras. Davi era um rei de guerra. E ele era, portanto, um guerreiro, e naquela época, Jerusalém encontrava-se em alguns conflitos. É por isso que esta oração, é por isso que há esta ordenança, para que oremos pela paz de Jerusalém. Os peregrinos eram instados, ordenados a orarem pela paz de Jerusalém. Porque eles sabiam que quando Jerusalém estivesse em paz, eles teriam prosperidade. O que significa esta prosperidade? Não é financeira ou material, mas a palavra aqui quer dizer segurança e descanso. Eles saberiam que uma vez Jerusalém estando em paz, eles se sentiriam seguros e descansados. Uma das melhores sensações que existem é nos sentirmos descansados e seguros. E quando Jerusalém estava em paz, aqueles israelitas poderiam sentir esta segurança. Esta segurança que eles queriam, este descanso, não era somente em relação ao que vinha de fora, as nações de fora que poderiam atacar a Jerusalém. Mas dentro dos muros de Jerusalém, eles esperavam também uma paz. É isso que é dito no versículo 7. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade em teus palácios. Mais uma vez, segurança e descanso. Ele sabia que de fora poderiam vir ataques, mas dentro de Jerusalém também poderiam haver brigas, contendas, desavenças. É por isso que ele ora pela paz de dentro, lá de Jerusalém. Desejo por paz, tanto de fora quanto de dentro de Jerusalém. E aí ele faz um pedido: por amor dos meus amigos e irmãos, haja paz em ti. Ele sabia que se Jerusalém estivesse em paz, seus irmãos, seus amigos, seus servos, toda a sua comitiva também estaria em paz. E depois ele toma uma decisão. E ele fala: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Ele decide agir em favor de Jerusalém, e não contra Jerusalém, sendo o alvo ou a origem das contendas e brigas. Bom, se aqueles israelitas e peregrinos deveriam buscar a paz de Jerusalém, orar pela paz de Jerusalém, quanto mais nós hoje devemos buscar o bem da igreja de Cristo
e orar pela igreja de Cristo. Como é que nós buscamos a paz para a igreja de Cristo? Primeiro, orando pela liderança. O apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, vai dizer: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam. Quando nós aceitamos a autoridade que Deus coloca dentro da igreja sobre nós, oramos por ela, nós estamos buscando o bem da igreja. Mas não somente em relação à liderança, mas aos nossos irmãos, membros desta igreja. Porque o apóstolo Paulo, também aos Tessalonicenses, vai dizer: exortamo-vos também, irmãos, a que admoestei os insubmissos, consolei os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimos para com todos. No verso 13 ele disse o seguinte: vivei em paz uns com os outros. Quando nós, como igreja, buscamos servir, nos compadecemos e com compaixão admoestamos e exortamos, nós estamos buscando o bem da igreja. O pior que pode acontecer dentro da igreja é pessoas insubmissas não serem advertidas. É pessoas errantes não serem advertidas com compaixão, com graça, com amor. E Paulo também disse: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificado. Como a gente busca o bem da igreja? Orando pela liderança, se submetendo à sua autoridade, e amando e vivendo em paz uns com os outros, nos submetendo uns aos outros, não buscando os nossos próprios interesses, e nos admoestando em amor e compaixão. Outra forma de você buscar o bem da igreja é usando o dom que Deus te deu em Cristo. Todo cristão, todo crente tem um dom para servir no reino de Deus. E o apóstolo Paulo aos Efésios disse: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E no verso 11 ele disse: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Como é que você busca o bem da igreja? Trabalhando na igreja, servindo a igreja. Não do jeito que você quer, do jeito que glorifica a Deus, de acordo com a vontade de Deus, e para o bem dos irmãos, para o bem da cidade, para a glória de Deus. Arregace suas mangas, trabalhe, sirva ao Senhor. Faça com que você não seja aquele cristão que somente vem ao domingo, assista ao culto e vá embora. Tem muita coisa a ser feita, meus irmãos. E pode ser feito por você. Então, use os seus dons na igreja. Outra maneira da gente buscar o bem da igreja é vindo à igreja. O autor aos Hebreus diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Participando das programações, estando entre os irmãos. Irmãos, eu quero desafiá-los, confrontá-los, exortá-los a fazerem parte, por exemplo, das programações das sociedades internas, dos ministérios da igreja, que por vezes são esquecidos por muitos. Muitos acham que simplesmente participar de um culto, e muitos estão felizes porque agora está tendo 2 cultos, pode ir lá de uma vez só para a escola dominical e culto, e por vezes se esquecem de tantas outras programações que são edificantes, que são boas, que glorificam a Deus. E como é bom a gente desejar e participar disso. Devemos participar e desejar disso. Isso. Se você, de forma negligente, omissa, não sente nenhuma vontade de estar nas programações e acha que simplesmente vir, sentar, não cumprimentar ninguém, ir embora sem cumprimentar ninguém, chegar na sua casa, viver sua semana como se não fizesse parte do corpo de Cristo, algo está muito errado com você. Porque nós devemos viver o corpo de Cristo, viver na igreja. Nós buscamos o bem da igreja também contribuindo.
O apóstolo Paulo aos Coríntios diz que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Irmãos, hoje nós vimos o Salmo de número 122, onde os peregrinos cantavam, saindo de diversas regiões de Israel, mas com a alegria de saber que no destino, lá em Jerusalém, eles cultuariam juntos ao Senhor. E lá eles estariam seguros. Lá eles teriam descanso e paz. Lá eles poderiam orar juntos. Eles poderiam fazer o bem uns para os outros. Desejemos isto também hoje na Igreja de Cristo. Mas, sobretudo, caminhemos na certeza de que a cidade santa, Jerusalém, descerá do céu e o noivo da igreja, Jesus Cristo, nos receberá para juntos o adorarmos eternamente. Lá teremos descanso perfeito e pleno, segurança perfeita e plena, regozijo perfeito e pleno, alegria em todos os momentos, paz entre nós, nos amaremos perfeitamente, viveremos em perfeita harmonia. O nosso coração deve ansiar pela nova Jerusalém, assim como aquele peregrino ansiava por chegar em Jerusalém. Feche os seus olhos. Eu queria convidar o reverendo Luiz para orar por nós nesse momento, uma oração de contrição. O que desta mensagem você precisa refletir e pedir perdão? Peça perdão agora, confesse os seus pecados ao Senhor. Bendito Pai Celestial, nós somos gratos ao Senhor por nos dar a oportunidade de adorar ao Senhor, por nos fazer experimentar algo que um dia viveremos de forma plena, perfeita, completa, santa. Mas, Senhor, nesta peregrinação, nós ainda temos tanto, ó Deus, que crescer à semelhança de Cristo. Por isso, diante da Tua palavra que foi exposta, que foi pregada, o Teu Santo Espírito fala a cada coração, mostrando o quanto, Senhor, ainda precisa ser feito. Cristo já fez tudo, mas o quanto o nosso coração precisa ser trabalhado, para que um dia estejamos com o Senhor para todo sempre, na casa do Senhor eternamente. Pai, pedimos perdão porque por vezes negligenciamos bênçãos maravilhosas, meios de graça, como estar com Teu povo, adorar ao Senhor, estar na Tua casa. Quantos, ó Deus, quem sabe, estão tão acomodados no lar, que já nem pensam mais em voltar, em estar com o Teu povo reunido. Pedimos perdão pelo nosso comodismo, pedimos perdão a Deus por não ansiarmos, não nos regozijarmos como deveríamos, como povo do Senhor, por estarmos juntos adorando, servindo ao Senhor. Juntamente, Senhor, com a nossa confissão, nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Deus, nos dê mais fé, mais alegria, regozijo em buscar ao Senhor como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Que o Senhor nos ajude a nos alegrarmos no Senhor, e nos alegrarmos na expectativa de, como povo de Deus, adorar ao Senhor. Que haja ao longo de toda a semana uma expectativa santa e bendita de estarmos, ó Deus, adorando ao Senhor no dia do Senhor. Que hoje, dia do Senhor, possamos nos alegrar no Senhor. Senhor, restaura em nós a alegria de, como povo do Senhor, servirmos ao Senhor. Tudo isso pedimos gratos, no nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa alegria, Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós entoaremos a canção que aprendemos
antes da aula da escola dominical. Coloque-se em pé no seu lugar e que este cântico edifique sua vida, que nos ajude a nos alegrarmos cada vez mais por termos o desejo de estar juntos, louvando o nosso Deus, adorando o nosso Deus. Vamos cantar o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas de Jerusalém. Jerusalém, cidade forte, vão para lá as tribos do Senhor, como convém renderem graças, pois está lá o trono do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas de Jerusalém. Que reine paz em Jerusalém. Prósperos são os que querem seu bem. Que haja paz em Jerusalém. Por amor ao Senhor, buscarei seu bem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas de Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus. Nossos pés pararam junto às portas de Jerusalém.